Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Jader, sou médico veterinário, atuo principalmente na área de cardiologia, clínica e de exames complementares. Eu tenho lá um Instagram chamado JaderSG, para quem me conhece de lá e veio até aqui. A intenção de começar esse canal é de começar a ter um papo um pouco mais descontraído, sem tanto roteiro, porque acaba que o conteúdo no Instagram ele é muito focado no técnico, né? Uma coisa um pouco mais roteirizada. E aqui eu quero poder falar de forma mais demorada de alguns assuntos que eu vejo como mais importantes na veterinária. Poder trazer aí, quem sabe, a minha contribuição depois desses 8 anos de experiência que eu tenho na clínica. Eu venho dando enfoque à cardiologia desde que eu era estudante, há exatos 11 anos, e acabei me enveredando depois dos meus anos iniciais e focando unicamente nessa área. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto bem específico que é o maior problema que eu vejo com os médicos veterinários hoje em dia, aqueles que estão se formando ou aqueles que estão perto de se formar e não fazem a menor ideia do que vão fazer com a vida deles, qual vai ser o primeiro emprego. Eu já adianto para vocês que o primeiro emprego da maior parte das pessoas que estão atuando na área de pequenos animais vai ser o plantão noturno. Ou é fazer um plantão noturno, ou é ser o único cabeça de frente, o único responsável por alguma clínica veterinária de alguma cidade de pequeno, médio porte. Isso é menos comum nas cidades de grande porte. É a única pessoa que é responsável por ser recepcionista, fazer atendimento, cirurgia, absolutamente tudo, internação. Então acaba que é um plantão ainda mais intensivo sem ter o mínimo de recurso. Quais são os desafios hoje que eu vejo, eu acho que qualquer pessoa consegue ver para quem está se formando, né? Para quem está no final do curso e vai começar agora no mercado de trabalho? A falta de experiência, a falta de mão na massa. Não me entendam mal, tá? Acho que a faculdade de veterinária, ela tem bons exemplos no Brasil. Só que eu acho que é muito perceptível que a quantidade de pessoas que se formam todos os anos é muito alta. É um número realmente muito absurdo, é tão alto que se a gente pegar todas as escolas de veterinárias que tem no Brasil, somadas, é mais do que o número de escolas de veterinária que tem no resto do mundo, somadas. Isso diz uma coisa muito pra gente. Então tá chovendo profissional no mercado. Então tem muita quantidade e baixa qualidade. Estou aqui apenas para dizer uma verdade, que é o ensino no Brasil joga no mercado muita gente com diploma, às vezes com mestrado, doutorado, muita especialização. E nós sabemos que, infelizmente, isso não necessariamente se traduz em qualificação para exercer um trabalho de médico, de ser veterinário, de cuidar da saúde de um animal. E nós aqui estamos falando de pequenos animais. Então, as pessoas hoje na faculdade, elas estão, em primeiro lugar, acho que a grade da veterinária não está sendo montada da forma adequada, porque ela não é focada em realmente atender, estar dentro de um hospital e fomentar e incentivar os alunos a fazerem estágio, né? Atender pacientes, cuidar de pacientes e começar a montar a cabeça deles para ter esse raciocínio clínico. Então, tem muitos lugares que as pessoas vão fazer clínica no 9º e 10º período, que são os últimos anos de veterinário. Embora já tenha aí planos de mudar, a gente sabe que essas coisas são muito lentas. As pessoas, então, elas se formam sem ter qualquer experiência e muito menos confiança. Então, a pessoa ela vai ali fazer um plantão, normalmente o que acontece, né? O primeiro emprego dela é jogada em plantão, a pessoa está sozinha, ela não sabe nem por onde começar a estudar, não tem material, e é esperado que ela faça todas aquelas coisas que eu falei ali no início, que é atender todas as especialidades clínicas, se tiver que anestesiar, tem que anestesiar e operar ao mesmo tempo, enfim, é uma bagunça. E como que a gente está esperando que isso tenha bons resultados? E não vai ter. A gente pode estabelecer alguns marcos de como isso, inclusive, piorou. Acho que a gente já vinha em uma decrescente da qualidade do ensino da faculdade, e durante a pandemia, não sei se isso vai trazer algum problema para falar aqui no YouTube, mas durante a pandemia de Covid, aquelas pessoas que estavam ali em 2020, 2021, fazendo semiologia, clínica, patologia, não tiveram oportunidade de colocar a mão nos pacientes, que era a única oportunidade que elas teriam.
O que dizer então de quem ia fazer técnica cirúrgica? Tem muita gente que vai fazer residência em cirurgia, nunca sequer se paramentou, não sabe fazer uma escarificação. Então, as pessoas dessa geração, eu acho que foi outro marco, na qualidade, na falta de oportunidade que elas tiveram e elas não se deram, porque elas mesmas não correram atrás de consertar isso. Então, por que eu vejo a união dessas duas coisas? A faculdade que piorou, que espera que um aluno se forme num curso de medicina sem atender pacientes, mas também a mentalidade, que nós sabemos sim, que hoje em dia é de esperar algo. Aprender é passivo, né? Esperar que alguma pessoa entregue para você, enquanto é o contrário, a definição de aprendizado é de você buscar o seu próprio conhecimento. Isso já vai lá, inclusive, em algumas das soluções que, na minha opinião, a gente pode trazer para a nossa profissão. Então a pessoa, ela chega lá no plantão sem ter a menor ideia de como lidar com qualquer daquelas dificuldades, daquelas doenças do paciente, estando sozinha. Ela não sabe nem por onde começar a estudar. Ela achava que ela tinha direito a um emprego, ela tinha direito a prosperar, se dar bem, mas não é assim, né, gente, que o mundo funciona. Então, isso aqui, esses fatores de falta de grade bem montada, a pandemia do jeito que foi, a falta de contato com pacientes e a falta de busca ativa pelo conhecimento, está acabando com a sua capacidade de se destacar, com a sua aí, a de todos nós, inclusive da nossa profissão ficar cada vez mais técnica, mais certa e mais ética. Então, mas as coisas não precisam ser assim, não precisa ser o fim do mundo, né? O plantão é uma oportunidade excelente de se desenvolver. Eu mesmo dei plantão durante uns bons anos. Meu primeiro emprego foi como plantonista noturno em um hospital escola, e depois fui fazer residência durante os 2 anos da residência, fazia os meus plantões noturnos, e depois, após a residência, durante mais um ano, não que fosse planejado, mas a gente virava muita noite no hospital. Então, assim, eu tenho experiência nisso, no sentido de eu sei como é esse aperto, esse medo, porque eu passei muito sufoco e eu tive que me virar. Então, assim, o plantão não precisa ser esse bicho de 7 cabeças se você entender que a busca pelo conhecimento que está ali, ela tem que começar dentro da faculdade. Então, primeira coisa eu entendo que nós sabemos que as pessoas precisam de nota para se destacar dentro da faculdade, para passar em matéria. Mas se elas querem uma iniciação científica, que tem sim a sua importância, se elas querem ir para a área de pesquisa, precisam de ter um coeficiente alto. Agora, se é uma pessoa que quer atuar na área de clínica, ela tem que entender, ela tem que dar um jeito de achar um equilíbrio entre buscar a nota, estudar para as provas e fazer estágio. Tem que fazer estágio. Nossa, mas como que eu vou fazer estágio e dedicar horas a um hospital ou uma clínica se eu tenho tanta prova, tanto trabalho? Tem que se virar. Quem quer aquilo, quem tem aquilo como prioridade, tem que se virar. Não tem que ficar arranjando desculpa. Então, vou falar do meu exemplo, que não é o único jeito de fazer, mas se eu fiz, por que você não poderia fazer? Que eu tinha também muita prova, tinha muito trabalho, eu tinha as minhas atividades que eu gostava, sempre gostei muito de esporte, tinha a minha vida social, porém, se eu tinha uma aula, vamos supor, às 2 da tarde, de 2 às 3h30, e a minha próxima aula era às 5, nem que fosse 1h30, eu ia ficar no hospital acompanhando os casos. Se eu tenho um hospital-escola, isso para quem tem um hospital-escola à disposição. Já que eu tinha esse hospital-escola à disposição, ou se fosse uma outra situação, tinha uma aula 8 horas da manhã e depois ia ter uma aula só de tarde, nos intervalos que eu tinha, eu ia para o hospital, ficar fazendo estágio e acompanhando. Os meus finais de semana, ficava no hospital, dava o meu jeito. Tirava férias? Não. Se eu não tinha férias, para mim era uma oportunidade de ficar no hospital direto. Já quando eu tinha aula, eu poderia ficar lá o dia inteiro, vários dias. Todos os grupos de estudo que eu pudesse participar, que aconteciam à noite, fosse de 7h30 da noite para frente, eu participava, que tinham relação com a área de pequenos animais. Todos os projetos que eu podia participar, a gente tinha um projeto de castração na faculdade, para poder pôr a mão na massa, eu participava.
Eu chamava, ficava ali enchendo o saco de professor para eu entender o que estava acontecendo. Ah, mas se você não tem, você tem um período integral, você tem aula direto, uma atrás da outra, não tem oportunidade de entrar no hospital escola porque não tem vaga, qualquer que seja a justificativa. Bom, com certeza você não tem crédito todo santo dia. Você tem ali algum espaço na sua agenda. Então, vai ter algum dia que você vai poder dedicar, nem que sejam 4 horas daquele dia, para atividade prática. Se você puder pegar um sábado de manhã, algum dia à noite, mais umas 4 horas, 3 horas que sejam, já é um diferencial muito grande. Entenda isso, que hoje em dia, quando as pessoas acham que toda a informação está aqui, que absolutamente tudo que se busca de conhecimento, de interação, está aqui no celular, só de você buscar um estágio e você tá ali participando do raciocínio, do tratamento, você já está se destacando muito. E não se engana não, porque você fazer enfermagem de paciente de forma intensiva, várias horas, administrando medicação, fazendo parâmetro físico, gente, se vocês vissem a quantidade de pessoas que são formadas e não sabem fazer nem isso, vocês ficariam assustados. Então é uma habilidade que tem que ser treinada também. Então, toda essa iniciativa para poder começar a se destacar vem da faculdade. Chegou no plantão, você tem que entender que aquele seu primeiro emprego no plantão é um teste. Você tem que se destacar, você tem que ser capaz de resolver muitos problemas ao mesmo tempo. E você tem que dominar no plantão, principalmente as situações de emergência. Se você atende um caso, você pode sentar numa mesa, fazer uma anamnese, conversar com calma. Você, inclusive, tem tempo de pedir licença ao seu cliente, falar, eu vou ali internar ele, o seu cachorrinho, eu vou ali atender uma porta, eu vou ali, enfim, você vai fazer o que for, você tem tempo de abrir um livro e estudar. Agora, quando você atende uma emergência e você tem que fazer ali um ABC de emergência, você não tem esse tempo, você tem que ter isso dominado. E você dominar o ABC de emergência e resolver esse tipo de problema sob pressão, que é a situação ali, às vezes, de minutos, de segundos que decidem vida ou morte, com certeza você vai se destacar para a pessoa que te contratar, tá? E aí eu poderia listar algumas coisas que você tem que dominar, por exemplo, mas não todas. O ABC de emergência, a correta monitoração de um paciente em ambiente intensivo, então saber interpretar uma pressão arterial, uma oximetria de pulso, um pletismograma, o eletrocardiograma básico, saber fazer um bom exame físico, colocar a mão no paciente, fazer uma boa auscultação. Vocês não iriam acreditar assim na quantidade de pessoas que usam o esteto só para contar a frequência cardíaca. São todos esses pequenos detalhes ali que são o mínimo e que quase ninguém faz. Então você deveria já estar dominando isso desde a sua faculdade e mostrar um destaque quando você chegar no seu plantão. Plantão é trabalhar sob pressão, é resolver problemas, é mostrar controle emocional, tanto para a pessoa ali que levou o animal, para o seu cliente e para o seu chefe. Esse ambiente de pressão faz você desenvolver uma casca dura tremenda, muito, muito grande. É uma das coisas que a residência ensina, mas se você não conseguir ir direto para a residência, como eu não fui, eu não passei na residência de primeira, você tem a oportunidade de adquirir essa maturidade emocional a partir do momento que você estiver resolvendo problemas ali no plantão noturno, ok? Então, abrir o livro todo santo dia e ter consistência nisso é algo que mais ninguém está fazendo. Estou falando assim, da grande massa, tá, pessoal? Eu sei que tem muita gente que estuda sim, que é dedicado sim, que inclusive por causa disso está voando, está se destacando. Agora, a maioria das pessoas, 9 em 10 pessoas não estão fazendo isso, não estão abrindo o livro todo santo dia, não estão pegando todos aqueles casos que acompanharam, que atenderam e trazendo para casa e revisando aquela matéria. Então vale muito mais abrir um livro e estudar todo dia 2 horas do que passar meses sem estudar e aí pega um dia e estuda 12 horas. Não vai guardar informação assim. Tem que estudar um pouco, consistentemente, a cada dia. É um negócio que é chato, que é maçante, mas isso se chama disciplina. E você se acostuma e deixa de ser chato e maçante. Então vamos para finalizar aqui e para revisar tudo que foi dito. O grande problema hoje é a falta de oportunidade de colocar a mão na massa, de controle emocional, de estudo ativo. Para que você comece a resolver isso,
Vá fazer bastante estágio durante a sua faculdade. Vá se envolver com todos os casos que estão ocorrendo nas clínicas, nos hospitais da sua região. Dedique-se ao plantão como seu primeiro emprego, porque provavelmente vai ser para a maioria de vocês, e use isso como oportunidade para desenvolver casca dura. E por último, desenvolva uma consistência de estudo. Todos os dias um pouquinho vale muito mais do que estudar uma vez a cada tantos meses. Se você achou que isso aqui foi útil, eu te peço aí o seu curtir nesse vídeo e que você se inscreva no canal. A intenção aqui é ter esses papos com dicas, trazendo aí alguns dos sufocos que eu passei, para que talvez vocês não passem tanto sufoco. E a minha intenção é também começar a dar aulas por aqui, começar a fornecer conteúdos que talvez não vão ter enfoque na faculdade e que pela correria do dia a dia talvez as pessoas achem que não tem tempo de estudar. Eu vou colocar essas aulas aqui. E por último, fique atento, porque em breve eu vou liberar o meu manual para plantões, para que você domine o seu plantão veterinário, para te trazer aqueles conhecimentos que são essenciais para você cuidar do seu paciente em regime intensivo, que são justamente aquelas coisas que eu falei desde o início do vídeo.